Há histórias que não começam com um era uma vez. Começam com um sussurro, um vento que atravessa a mata, levantando folhas que parecem cochichar segredos antigos. Histórias que nasceram muito antes de nós, antes dos mapas, antes das cidades, antes até do silêncio ser quebrado por qualquer idioma humano. São histórias do folclore brasileiro. Mas, antes disso, são histórias das terras que moldaram cada personagem. Porque no Brasil, o lugar não é cenário. O lugar é personagem também. E cada criatura nasceu não apenas da imaginação, mas da geografia, do clima, dos medos e encantos de cada região. E hoje, você vai caminhar comigo por esses territórios, ouvindo de perto de onde vieram as figuras que ainda vivem no imaginário do país. Talvez perto demais. Comecemos pela vastidão vermelha e quente do interior brasileiro, onde a terra se abre em rachaduras e o ar vibra com o cheiro de mato seco. É aqui, especialmente no centro-oeste e em partes do sudeste, que encontramos um dos seres mais intrigantes do folclore, o Saci-Pererê. Ele nasceu dessa paisagem que mistura mata fechada e campos abertos. Mas quem já percorreu essas regiões sabe que o ambiente tem suas próprias brincadeiras. Ventos que surgem do nada, redemoinhos repentinos levantando poeira, galhos quebrados sem explicação. Os antigos acreditavam que esses fenômenos não eram obras da natureza, e sim do Saci, o garoto de uma perna só, sempre com um gorro vermelho encantado e um sorriso maroto. É fruto direto desse ambiente, em lugares onde o vento muda de direção, como se tivesse personalidade própria. Era natural que um espírito travesso fosse responsabilizado. Mais do que uma criatura, o Saci representava a justiça do mato, pregando peças em quem desrespeitava a terra. E isso dizia muito sobre a vida no interior. Nada passava impune, nem mesmo pequenos descuidos. Já imaginou ouvir uma gargalhada infantil ecoando em um redemoinho no meio de uma estrada deserta? Pois é, quem mora por lá já ouviu. Seguimos agora para o norte, onde tudo é diferente. Lá a floresta não é apenas cenário. É um universo próprio, um mundo que respira, vibra e protege quem aprende a andar com respeito. E é justamente dessa floresta profunda que nasce o Curupira. Imagine árvores tão altas que impedem o sol de chegar ao chão, criando um ambiente onde cada sombra parece observar. O Curupira, com os cabelos flamejantes e os pés virados para trás, é o guardião desse território. Ele surgiu da necessidade de explicar aquilo que ninguém entendia. Rastros invertidos de animais, sons enigmáticos vindo do interior da mata, caçadores que simplesmente desapareciam. A floresta amazônica é grande o suficiente para engolir segredos, sem deixar vestígios, e o Curupira se tornou a personificação dessa força. Quem desrespeita a mata, quem destrói por ganância, se perde nos caminhos tortuosos criados por seus passos invertidos. Curioso como cada detalhe dessa criatura está ligado à geografia. Pés virados para confundir, cabelos vermelhos como o brilho que atravessa as folhas quando o sol tenta forçar passagem. E se um dia você estiver na mata e ouvir passos que parecem ir na direção contrária, talvez já seja tarde. Ainda no norte, mas agora seguindo o caminho dos grandes rios, encontramos a Iara. Aqui, a água domina tudo. Rios tão largos que mais parecem mares, águas tão escuras que o fundo é invisível. Nessas águas nasceu uma das figuras mais belas e perigosas do folclore brasileiro. A Iara, a sereia de longos cabelos negros e olhos profundos, carrega duas forças naturais da Amazônia: beleza e perigo. Para os povos ribeirinhos, a água dá vida, alimento e transporte, mas também tira sem aviso. Homens desapareciam nos rios, barcas viravam, pescadores eram arrastados pelas correntezas. Como explicar isso em uma época sem ciência, sem mergulhadores, sem conhecimento das criaturas submersas? A resposta veio em forma de encanto. A Iara chamava os homens com um canto doce, puxando-os para as profundezas. A geografia do norte, com seus rios vastos e silenciosos, alimentou a fantasia de que algo lá embaixo observava. E quem mora ali sabe, a água guarda mais segredos do que revela. Alguns garantem ter visto cabelos longos refletindo na superfície. Outros juram ter ouvido um canto leve que desapareceu assim que tentaram identificar da onde vinha. Mas ninguém ousa seguir esse som. Deixando o norte, seguimos para o nordeste rei, o Quente Viva,
e cheia de contrastes, onde o sertão se mistura com zonas litorâneas e a cultura oral resiste com força. No sertão nordestino, onde o sol castiga e o horizonte parece dançar, encontramos a figura da mula sem cabeça. Essa lenda percorreu trilhas secas, vilarejos distantes e igrejas isoladas. Ela nasceu dos medos sociais e religiosos, mas também do cenário noturno do sertão. Imagine uma noite sem luz elétrica, apenas o breu total. Qualquer clarão inesperado poderia se tornar algo sobrenatural. O som de cascos, o cheiro de fumaça, misturado ao do mato. Tudo isso contribuiu para a criação dessa criatura flamejante, que corre pelas madrugadas, soltando relinchos que parecem gritos. As estradas de terra, longas e vazias, ajudaram a popularizar sua narrativa. Quem caminhava sozinho podia ouvir barulhos ao longe e jurar que vinha algo correndo. A mula sem cabeça é filha desses caminhos solitários. Ela representa o medo do desconhecido, o peso da culpa e a força das noites intermináveis do sertão. Ainda no Nordeste, mas agora à beira dos rios e praias, encontramos outra figura marcante, o boto cor-de-rosa. Ele nasce especificamente nas regiões amazônicas, mas também é contado com naturalidade em áreas ribeirinhas do Nordeste. O boto real é um animal curioso que se aproxima dos barcos, interage, pula e surpreende. Para povos antigos, um animal tão inteligente e misterioso só podia ter algo de mágico. Assim, o boto se transformou no sedutor que assume forma humana durante festas populares, conquistando moças e desaparecendo ao amanhecer. As festas ribeirinhas, com suas músicas e danças, criaram o cenário ideal para essa lenda se fortalecer. E até hoje, quando uma criança nasce e ninguém sabe ao certo quem é o pai, sempre há alguém que brinca, dizendo que foi o boto. Interessante como uma região cria criaturas que dialogam com sua própria cultura. Aqui a água é vida, romance e perigo. Descendo para o Sudeste, encontramos cidades crescentes, matas menores e lendas que se misturam à vida rural. É nesse ambiente que vive o lobisomem brasileiro. Diferente da versão europeia, o lobisomem do Brasil tem características próprias, ligadas às noites de lua cheia das antigas cidades do interior. Pequenos vilarejos, ras de terra, poucos lampiões e um silêncio quebrado apenas por cachorros ao longe. Nesse ambiente, qualquer uivo podia causar pavor. A lenda do homem que se transforma em criatura nas noites de lua cheia fez parte do imaginário de muitas regiões do Sudeste. Ela representava medos sociais, segredos de famílias, conflitos e culpas guardadas. Um rastro de galinhas mortas, pegadas estranhas uivos distantes. Tudo se encaixava como peças de um quebra-cabeça sobrenatural. O interior do Sudeste tem uma melancolia própria, um ar de mistério que combina perfeitamente com histórias de transformações noturnas. E muitos juram que ainda hoje, se você caminhar sozinho na roça durante a lua cheia, vai ouvir algo que não consegue explicar. Agora seguimos para o sul. Região de florestas fechadas, montanhas e clima frio. Aqui, encontramos o Negrinho do Pastoreio, uma das lendas mais emocionantes do país. Essa história nasceu dos campos gaúchos, onde vastas extensões de terra criaram o ambiente perfeito para a narrativa de um menino escravizado, injustiçado pelo patrão. No sul, as noites estreladas e a solidão dos pastos criam um cenário poético e triste ao mesmo tempo. Muitas versões contam que o Negrinho aparece montado em um cavalo baio, guiado pela luz das estrelas, buscando pelo objeto perdido que um dia o levou à punição. A lenda surgiu de um ambiente onde a luta, a dor e a esperança coexistiam. E até hoje, quem perde algo, levanta os olhos ao céu e pede ajuda ao Negrinho, acreditando que ele pode iluminar os caminhos. O sul é terra de tradições fortes, de frio que corta e de silêncio que ecoa. Não é difícil imaginar a figura luminosa do menino atravessando a noite. Voltemos para o norte, porque nenhuma região brasileira possui tantas criaturas lendárias quanto a Amazônia. E entre elas, poucas são tão temidas quanto a cobra grande, ou boiúna. Essa criatura nasceu da imponência dos rios profundos, onde anacondas gigantes e outros animais selvagens criam um ambiente de mistério absoluto. A cobra grande representa a força da natureza amazônica. Ela não é apenas um animal.
é uma entidade. Dizem que seus olhos brilham na escuridão e que seu corpo pode envolver canoas inteiras. A geografia da região, com águas escuras, redemoinhos repentinos e árvores submersas, fortaleceu essa imagem. Povos ribeirinhos acreditam que ela controla as águas e castiga quem desrespeita o rio. Andar pelas margens da Amazônia à noite, ouvindo o som da água correndo e galhos estalando, faz qualquer um imaginar presenças ocultas. A boiúna é filha desse medo ancestral de profundezas desconhecidas. Agora caminhamos novamente pelo norte, mas dessa vez pela floresta densa e quase inacessível que abriga o Mapinguari, um dos seres mais assustadores do folclore. Como um molo-soboca no estômago e cheiro terrível, o Mapinguari é considerado guardião de áreas intocadas da mata. Essa lenda surgiu de relatos de viajantes que afirmavam encontrar árvores quebradas, pegadas enormes e ruídos impressionantes. A floresta amazônica, com sua biodiversidade imensa e seus sons inexplicáveis, é o palco perfeito para criaturas como essa. Cada tronco caído pode esconder uma história. Cada eco pode vir de algo que o ser humano ainda não conhece. O Mapinguari simboliza a parte da floresta que não cede, que protege o que é seu. E para muitos povos tradicionais, ele não é uma lenda, é uma realidade. Afinal, quem somos nós para duvidar de quem vive ali geração após geração? Voltando mais uma vez ao Nordeste, encontramos outra criatura forte e antiga. A caipora, guardiã dos animais da mata, presente especialmente em regiões de Mata Atlântica e Caatinga, a caipora nasceu da relação direta entre homens e floresta. Em tempos antigos, caçar era essencial, mas sempre havia o medo de ultrapassar limites. A caipora, pequena, ágil e montando um porco do mato, representava a justiça da floresta. Ela confundia caçadores, escondia rastros e protegia animais. Em noites de lua cheia, quando a mata parecia viva, muitos garantiam ouvir seus assobios. A caipora é fruto de um ambiente onde a caça não é diversão. É sobrevivência menos, mas sobrevivência com responsabilidade. O Nordeste, com suas matas secas e troncos retorcidos, cria sombras que facilmente alimentam histórias. E cada sombra pode esconder olhos atentos. Caminhando agora para o litoral brasileiro, encontramos uma lenda que mistura beleza, medo e maternidade. A cuca, embora seja conhecida pelo imaginário infantil, sua origem é muito mais antiga. Ela nasce de regiões litorâneas e ribeirinhas, onde criaturas reptilianas e aves enormes inspiravam medo. A figura da mulher, com corpo monstruoso e olhos brilhantes, surgiu do temor noturno, quando mães alertavam seus filhos sobre os perigos de sair sozinhos. A geografia ajudou noites úmidas, sons de animais, vento uivando entre árvores. Era natural imaginar um ser espreitando. Com o tempo, a cuca se tornou símbolo da proteção disfarçada de ameaça. Sua ligação com rios, mangues e lagoas reforça seu nascimento nessas regiões. E quem mora perto de manguezais sabe, de noite, tudo ganha outra forma. Por fim, chegamos ao Sudeste novamente. Agora as regiões de Minas e São Paulo, onde encontramos o corpo seco. Essa lenda nasceu da mistura de religiosidade e medo do desconhecido. Em áreas rurais, era comum que histórias de pessoas tão perversas que nem a terra queria aceitar circulassem entre famílias. A geografia dessas regiões, com grutas, matas fechadas e cemitérios distantes, contribuiu para histórias de corpos que permaneciam intactos, vagando. O corpo seco simboliza o peso da maldade, o medo de que o espírito de alguém sem redenção continue presente. Ruídos em porões, sombras em estradas, vento frio inesperado, qualquer coisa podia ser atribuída a ele. E até hoje, muitos evitam certos caminhos noturnos. Perceba como cada criatura nasceu não apenas de medos, mas de lugares específicos. O saci, do interior ventoso. O curupira da mata profunda. A iara dos rios insondáveis. A mula das estradas do sertão. O boto, das festas ribeirinhas. O lobisomem, das noites do interior. O negrinho dos campos do sul. A cobra grande dos rios amazônicos. O mapinguari da floresta inalcançável. A caipora das matas nordestinas. A cuca dos mangues úmidos. O corpo seco dos becos rurais. Cada lenda é uma resposta à geografia, ao ambiente, ao clima. O Brasil não criou seu folclore enquanto olhava para cima.
criou, enquanto observava o chão. E talvez seja por isso que essas histórias ainda respiram. Elas pertencem à Terra, e a Terra nunca deixa de contar. E agora eu deixo uma pergunta no ar. Essa que só você pode responder. Dessas criaturas, qual habita mais perto do lugar onde você vive? Qual delas se esconde na mata, no rio, no vento ou nas ruas da sua própria região? A verdade é que o folclore continua vivo. E se você escutar com atenção, talvez perceba que algumas dessas presenças nunca foram embora. Mas calma menos. Isso é assunto para outro vídeo. Se gostou dessa viagem pelas lendas e suas terras de origem, deixe o seu like, se inscreva no canal e continue explorando os mistérios do Brasil comigo. Até a próxima. Se o Curupira deixar você encontrar o caminho de volta... Imagine uma festa que mistura música, dança, cores, religiosidade, alegria e, por trás de tudo isso, uma história emocionante de morte e ressurreição. Uma narrativa que nasceu do encontro entre povos indígenas, africanos e europeus, e que até hoje pulsa como um dos símbolos mais fortes da cultura brasileira. Essa é a lenda do Bumba Meu Boi, também conhecida em algumas regiões como Boi Bumbá. Mais do que uma simples brincadeira popular, o Bumba Meu Boi é um espetáculo vivo, uma representação do Brasil em sua essência: diversidade, criatividade e resistência cultural. Mas como nasceu essa história? Quem inventou o mito do boi que morre e ressuscita? E por que até hoje essa lenda continua encantando multidões? Prepare-se, porque agora você vai mergulhar na saga do Bumba Meu Boi, em suas versões mais conhecidas, nas curiosidades surpreendentes e na simbologia que faz dessa lenda um verdadeiro patrimônio imaterial da humanidade. A origem do Bumba Meu Boi. O Bumba Meu Boi tem suas raízes no período colonial, quando o Brasil era uma mistura de culturas forçadas a conviver. De um lado, os portugueses, com suas festas religiosas, especialmente ligadas ao catolicismo. De outro, os africanos escravizados, que trouxeram consigo ritmos, danças e tradições orais riquíssimas. E, claro, os povos indígenas, donos da terra, com seus rituais ligados à natureza e ao espírito dos animais. Foi desse caldeirão cultural que nasceu a lenda. O boi, animal de grande importância econômica, era símbolo de riqueza e status. Ter um boi forte significava fartura, poder e prestígio. Não por acaso, ele se tornou o centro de uma história que mistura drama, humor e espiritualidade. O enredo básico é conhecido em quase todo o Brasil, mas cada região tem suas variações. A história do Bumba Meu Boi. O casal e o desejo. Tudo começa com um casal de escravizados, Pai Francisco e Catirina. Eles viviam em uma fazenda e trabalhavam para um rico fazendeiro, dono de muitos bois. Catirina, grávida, começou a ter um desejo incontrolável: comer a língua do boi mais bonito do rebanho. Diz a lenda que ela sonhou com isso noite após noite, até que o desejo se tornou insuportável. Desesperada, Catirina pediu ao marido: Francisco, pelo amor de Deus, eu preciso comer a língua daquele boi. Se eu não comer, vou morrer. Francisco tentou recusar, mas o amor pela esposa falou mais alto. Para satisfazer o desejo de Catirina, ele tomou uma decisão arriscada: matar o boi mais querido do patrão. A morte do boi Francisco, então, mata o animal, retira sua língua e entrega à esposa. Catirina, feliz, realiza seu desejo sem pensar nas consequências. Mas logo o fazendeiro descobre o crime. Furioso, ele ameaça Francisco com severo castigo. Afinal, o boi não era apenas um animal qualquer. Era o símbolo de sua riqueza e orgulho. A ressurreição. É nesse ponto que o enredo ganha um tom mágico. Para salvar a vida de Francisco, são chamados curandeiros, pajés, padres e até figuras míticas. Todos tentam encontrar uma solução para trazer o boi de volta à vida. Em algumas versões, o boi é ressuscitado com cantos, rezas e danças. Em outras, o pajé faz um ritual sagrado e o animal se levanta diante de todos.
O importante é que, no fim, o boi ressuscita e a festa explode em alegria. A morte dá lugar à vida, a tristeza se transforma em comemoração e a lenda ganha sua essência, o ciclo de destruição e renascimento. O significado da lenda. O Bumba. Meu boi não é apenas uma história curiosa. Ele carrega símbolos profundos. O boi representa a riqueza e a fartura, mas também a ligação do homem com a natureza e os animais. Catirina. Simboliza o desejo, a necessidade humana, muitas vezes irracional, que move a narrativa. Francisco. Encarna o dilema moral entre obedecer às regras ou ceder ao amor e à necessidade. O fazendeiro. É a figura do poder, do sistema colonial, do senhor de engenho que controla vidas e destinos. A ressurreição traz a mensagem de esperança, renovação e também da mistura de culturas, pois o boi só volta à vida quando diferentes tradições, africanas, indígenas e europeias, se unem. As variações regionais. O Bumba Meu Boi é uma tradição presente em várias regiões do Brasil, especialmente no norte e no nordeste, e cada local adicionou seu tempero à lenda. Maranhão, o coração do Bumba Meu Boi. No Maranhão, o Bumba Meu Boi é mais do que uma festa. É uma verdadeira paixão popular. Lá existem sotaques, que são estilos diferentes de se apresentar a lenda, como o sotaque de matraca, de zabumba e de orquestra. As apresentações podem durar dias inteiros, com danças, fantasias luxuosas e música contagiante. O boi é enfeitado com bordados brilhantes, penas coloridas e lantejoulas, tornando-se uma obra de arte viva. Amazonas. O boi bumbá. No Amazonas, especialmente em Parintins, o Bumba Meu Boi se transformou em um dos maiores festivais folclóricos do mundo. O Festival de Parintins divide a cidade em duas torcidas: Caprichoso, Boi Azul, e Garantido, Boi Vermelho. Durante 3 dias, os bois disputam quem faz a melhor apresentação, misturando teatro, música, dança e alegorias grandiosas. É como um carnaval amazônico, mas com o boi como protagonista. Outras regiões. No Piauí, no Ceará e no Pará, o Bumba Meu Boi também tem força, cada lugar com suas particularidades. Em alguns locais, a história é mais voltada ao humor. Em outros, ao drama da morte do boi. Curiosidades fascinantes. Em 2019, o Bumba Meu Boi do Maranhão foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. A tradição mistura elementos do catolicismo, como a presença de santos e rezas, com rituais africanos e indígenas, mostrando o sincretismo brasileiro. Antigamente, os bois eram feitos de madeira e pano simples. Hoje, muitos grupos investem em fantasias luxuosas, que podem custar milhares de reais. O boi ressuscitado também simboliza o ciclo agrícola, a morte do campo durante a seca e a volta da vida com as chuvas. A lenda do Bumba Meu Boi foi usada em algumas regiões como forma de resistência cultural contra a opressão dos colonizadores. O encanto do Bumba Meu Boi. O mais impressionante é que o Bumba Meu Boi não ficou preso no passado. Ele continua vivo, reinventando-se a cada geração. Seja nas ruas de São Luís do Maranhão, nas arquibancadas lotadas de Parintins, ou em escolas que ensinam a tradição para crianças, a lenda nunca perde sua força. Ela nos lembra de que o Brasil é feito de encontros improváveis. De culturas que, mesmo em meio à dor da colonização e da escravidão, criaram algo novo, belo e cheio de significado. O Bumba Meu Boi é a celebração da vida sobre a morte, da festa sobre a tragédia, da esperança sobre o desespero. É a prova de que no coração do povo brasileiro sempre haverá espaço para a alegria e para a arte. O Bumba Meu Boi é mais do que uma lenda. É uma encenação mágica que mistura drama, humor, dança e música. É um pedaço da alma do Brasil. E agora eu te pergunto, você acredita que uma tradição tão antiga pode continuar viva para sempre? Será que, mesmo em um mundo cada vez mais moderno,
A força do Bumba Meu Boi vai continuar encantando gerações futuras? Se você gostou dessa viagem pelo folclore brasileiro, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com quem também ama as nossas tradições. E claro, continue acompanhando, porque ainda temos muitas lendas para descobrir juntos. Até a próxima e lembre-se, quando ouvir os tambores e as matracas ecoando pela noite, pode ter certeza de que o espírito do Bumba Meu Boi ainda está bem vivo. O mistério das águas. Você já parou para pensar em quantos segredos os rios do Brasil escondem? Ali, debaixo das águas turvas da Amazônia, em regiões onde a noite é tão escura que parece engolir a luz, existem histórias que sobrevivem há séculos. São lendas que misturam medo, respeito e encanto. Entre elas, uma se destaca: a da cobra grande, também chamada de boiúna, uma criatura colossal, metade mito, metade realidade, capaz de virar barcos, engolir pessoas inteiras e até se transformar em outras formas para enganar os desavisados. Mas afinal, será apenas imaginação popular? Ou existe algo nas profundezas dos rios que ainda não conhecemos? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar na história de uma das lendas mais fascinantes do folclore brasileiro. O nascimento da lenda. A lenda da cobra grande não nasceu de uma hora para outra. Ela tem raízes profundas na cultura indígena amazônica. Segundo os povos originários, a boiúna seria uma entidade ligada às águas, tão antiga quanto os próprios rios. Para alguns, ela é um espírito protetor. Para outros, um castigo da natureza contra a ganância humana. Conta-se que em tempos remotos, quando o mundo ainda estava sendo formado, duas cobras imensas nasceram no coração da floresta. Elas eram irmãs, mas muito diferentes. Uma delas representava a vida, a fertilidade, o equilíbrio. A outra carregava dentro de si a fúria, a destruição e o poder do medo. Essa segunda, a mais temida, seria a cobra grande que até hoje ronda os rios da Amazônia. Mas o que faz dessa criatura tão fascinante é que ela não é apenas um animal gigantesco. Ela é descrita como sobrenatural, capaz de se transformar em barco, em tronco boiando ou até em uma bela mulher, atraindo pescadores incautos para depois arrastá-los para o fundo do rio. A boiúna. A serpente dos rios. De acordo com os relatos, a cobra grande tem escamas negras como a noite, olhos que brilham em vermelho como brasas acesas e um corpo tão comprido que pode se enrolar em torno de uma ilha inteira. Dizem que, quando ela se move, o rio treme. Quando emerge, o vento sopra mais forte. E quando abre a boca, o silêncio da floresta se quebra com um rugido que mistura trovão e uivo. Há quem jure que já viu rastros enormes na lama às margens do rio, marcas que não poderiam ter sido deixadas por nenhum animal conhecido. Outros falam de redemoinhos repentinos em águas calmas, como se uma força gigantesca estivesse sugando tudo para baixo. Mas a pergunta que sempre surge é: por que a cobra grande aparece? Histórias de encontros assustadores. Na tradição oral amazônica, existem inúmeros relatos de encontros com a boiúna. Vou te contar alguns que atravessaram gerações. O barco fantasma pescadores afirmam que, durante a noite, às margens do Rio Negro, é possível ver uma embarcação iluminada, como se fosse uma festa flutuante. Sons de música e risadas ecoam pela água. Curiosos se aproximam, pensando em pedir carona ou descobrir a origem da festa. Mas, assim que tentam subir a bordo, percebem tarde demais que não é um barco. É a cobra grande disfarçada. No instante seguinte, tudo desaparece sob as águas e nunca mais se ouve falar daqueles que se aproximaram. A mulher encantada. Outra versão conta que a boiúna pode se transformar em uma mulher de beleza hipnotizante. Ela aparece sozinha, pedindo ajuda para atravessar o rio. Encantados, os homens oferecem carona em suas canoas. Mas, no meio da travessia, a mulher se transforma, revelando os olhos vermelhos e o corpo de serpente.
A canoa vira e os pescadores desaparecem sem deixar rastros. O redemoinho mortal. Há ainda os relatos de comunidades inteiras que tiveram seus barcos destruídos por redemoinhos repentinos. Para os moradores, isso não era apenas obra da natureza, mas um aviso da cobra grande irritada por terem invadido suas águas. O simbolismo da lenda. A lenda da cobra grande não é apenas uma história de medo. Ela carrega significados profundos para quem vive na Amazônia. Proteção da natureza. A boiúna seria a guardiã dos rios, punindo aqueles que poluem ou pescam além do necessário. Mistério das águas. Os rios amazônicos são vastos, escuros e cheios de segredos. A lenda reforça a ideia de que nem tudo pode ou deve ser explorado. Respeito às forças maiores. Ela simboliza que o ser humano, por mais ousado que seja, nunca será maior que a natureza. Curiosidades fascinantes. Semelhança com outras culturas. A ideia de uma serpente gigante guardiã das águas não existe apenas no Brasil. Povos de várias partes do mundo têm mitos semelhantes, como o naga da Índia ou a serpente arco-íris da Austrália. Origem do nome boiúna vem do tupi emboá, cobra, e una, preta, ou seja, cobra negra. Avistamentos modernos. Até hoje, ribeirinhos afirmam ter visto a cobra grande. Alguns falam de ondas enormes que surgem sem vento. Outros juram ter visto olhos vermelhos brilhando na escuridão. Versão científica. Alguns estudiosos acreditam que a lenda pode ter surgido de encontros reais com sucuris gigantes, que podem ultrapassar 8 metros. Mas, claro, a imaginação popular ampliou a criatura até torná-la quase divina. Reflexão. Mito ou realidade? Seja apenas imaginação ou não, o fato é que a lenda da cobra grande continua viva. Ela é contada em noites escuras, ao redor de fogueiras, e também atravessa gerações como uma forma de ensinar respeito ao rio e à floresta. Afinal, quem ousaria navegar sozinho à noite depois de ouvir essas histórias? Talvez a boiúna seja apenas um mito, ou talvez seja um aviso real de que, nas águas profundas da Amazônia, ainda existem segredos que nunca devemos subestimar. A cobra grande não é apenas uma lenda assustadora. Ela é parte da identidade cultural do Brasil, especialmente da Amazônia. É uma lembrança constante de que a natureza é poderosa e misteriosa, e que a linha entre o real e o imaginário pode ser muito mais tênue do que pensamos. Então, da próxima vez que você ouvir o barulho das águas se agitando sem motivo, lembre-se, pode ser apenas o vento. Ou talvez a cobra grande esteja por perto, observando em silêncio. E você, acredita nessa lenda? Acha que pode haver algo escondido nos rios amazônicos que a ciência ainda não descobriu? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou dessa história, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e assistir aos outros vídeos de lendas brasileiras. Até a próxima! A Bela da Meia-Noite, a guardiã das promessas esquecidas. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma lenda, é um espelho. Já parou para pensar quantas promessas você fez e não cumpriu? Quantos telefonemas deixou de dar? Quantas visitas adiou? Quantas palavras de perdão ficaram atravessadas na garganta? Pois saiba, existe quem cobre essas dívidas. E segundo as vozes que correm no interior do Brasil, quando o relógio marca a primeira batida da meia-noite, ela pode aparecer. Seu nome ecoa de diferentes maneiras. Alguns a chamam de Dama da Meia-Noite, outros de Mulher de Branco. Mas em muitas cidades, sobretudo aquelas de ruas de pedra e estações abandonadas, ela é conhecida por um título que mistura beleza e terror, a Bela da Meia-Noite. E não se engane, essa história não é apenas sobre fantasmas, é sobre memória, promessa, esquecimento, amor e culpa. É uma narrativa que atravessa gerações e que a cada boca que a conta ganha uma nova cor, um novo perfume, um novo destino. O mistério da Bela. Dizem que a Bela da Meia-Noite sempre chega anunciada por um perfume. É o cheiro da flor chamada Dama da Noite, uma fragrância doce, quase sufocante, que se espalha antes mesmo de sua figura ser vista.
Quem já sentiu, jura que o odor aparece em lugares improváveis, dentro de casas fechadas, no meio da estrada vazia, até mesmo em cemitérios onde não há nenhuma flor por perto. Logo depois do perfume, vem a voz. E é aqui que muitos se arrepiam. A Bela sempre sabe o seu nome. Não importa se você nunca a viu antes, não importa se ninguém o chamou em voz alta. Ela sabe, e o pronuncia com calma, como quem já o repetiu muitas vezes. Quando finalmente aparece, a descrição varia. Alguns a veem de branco como noiva em espera eterna. Outros dizem que seu vestido é vermelho, cor de paixão e vingança. Há ainda quem jure que ela troca de cor conforme a pessoa que a encontra. Mas em todos os relatos, ela é bela. Não uma beleza comum, mas daquela que paralisa. Origem da lenda. A origem exata da Bela da Meia-Noite se perde no tempo. Há quem diga que nasceu na época dos trens, quando pequenas cidades brasileiras dependiam das estações para viver. Uma jovem teria feito a promessa de encontrar seu amado na primeira batida da meia-noite, no banco da estação. Mas um acidente interrompeu o destino. O trem nunca chegou. A moça ficou esperando. E continua até hoje. Outros contam que ela foi uma noiva traída, abandonada no altar, que morreu de desgosto. Sua alma, incapaz de descansar, aparece sempre que alguém quebra uma promessa de amor. E existem ainda versões mais sombrias. A de que era uma mulher acusada de bruxaria, condenada a vagar entre o mundo dos vivos e dos mortos, lembrando os homens e mulheres de que promessas não cumpridas têm preço. O que ela quer. E aqui está o ponto que prende tanta gente. A Bela não aparece à toa. Ela surge para cobrar algo que ficou inacabado. Uma promessa esquecida, uma despedida que não foi dita, um perdão não concedido. Por isso, quando ela surge, costuma fazer um pedido simples. Um copo de água, um lenço branco, uma vela acesa, ou apenas que você deixe a porta aberta. Parece pouco, não é? Mas a tradição adverte. Se você atende ao pedido, uma memória esquecida retorna. Algo que você deixou para trás se revela diante de você. Pode ser uma lembrança de infância, um rosto amado, uma palavra que estava enterrada. Mas se você recusa, se finge que não ouviu, se fecha a porta, a promessa que ficou solta vira assombro. A pessoa envelhece por fora, mas por dentro fica presa no tempo da promessa. Para segurar sua atenção, aqui vão algumas curiosidades que tornam a Bela ainda mais fascinante. Perfume como aviso. O uso do perfume da Dama da Noite não é gratuito. Em várias culturas, espíritos e entidades são anunciados por cheiros, de rosas, de incenso, de enxofre. No caso da Bela, o cheiro é doce, mas incômodo. É como se dissesse: estou perto, mas você não me vê ainda. Cores do vestido. Branco e vermelho são as mais citadas. O branco representa pureza, espera, noivado interrompido. O vermelho, paixão, sangue, vingança. Há registros de pessoas que afirmam que a cor muda diante de seus olhos conforme o que carregam na alma. Espaços de aparição, cemitérios, estradas, estações, encruzilhadas. Todos são lugares de passagem, fronteiras entre o aqui e o além. Não por acaso, a meia-noite também é considerada hora liminar, momento em que o dia seguinte começa, mas o anterior ainda não terminou. Função moral. Antigamente, a lenda servia como alerta social. Jovens eram aconselhados a não andar sozinhos à noite. Homens infiéis eram advertidos sobre consequências. Crianças aprendiam a não quebrar promessas. Comparações internacionais. A Bela tem irmãs pelo mundo. No México, La Llorona chora pelos filhos perdidos. Na Venezuela, La Sayona pune homens infiéis. Na Europa, as mulheres de branco vagam pelas estradas. Mas no Brasil, a Bela ganhou um papel único. Não apenas punir, mas lembrar. Ao longo dos anos, muitas cidades brasileiras juram ter registros da Bela. Vamos a algumas histórias que correm de boca em boca. O relógio parado.
Em uma pequena cidade, o relógio da estação marcou para sempre 5 para a meia-noite. Dizem que travou no exato momento em que a moça fez a promessa ao amado. Até hoje, quem passa pela estação sente cheiro de jasmim quando o ponteiro chega a esse ponto. A promessa de infância. Um senhor contou que, quando menino, prometeu à avó que voltaria sempre para visitá-la mesmo depois de adulto. Nunca cumpriu. Já velho, ouviu seu nome à meia-noite, acompanhado do perfume da dama da noite. No dia seguinte, encontrou em uma gaveta uma carta de infância escrita à avó, que ele havia esquecido. A noiva vermelha. Em outra cidade, motoristas dizem que na estrada aparece uma mulher de vestido vermelho pedindo carona. Quando o carro para, ela pergunta se o motorista é casado. Se ele mente, ela desaparece, deixando apenas o perfume no ar. Esses relatos se repetem em diferentes formas, mas todos trazem o mesmo núcleo: promessas, memórias e cobranças. Em tempos de redes sociais e mensagens instantâneas, a Bela da Meia-Noite continua a se adaptar. Já ouvi quem diga que ela aparece em sonhos ou até em notificações estranhas no celular, como mensagens antigas que reaparecem. Parece estranho? Pense bem. Quantas vezes você foi surpreendido por uma foto antiga, uma lembrança automática, uma mensagem não lida? Para muitos, a Bela encontrou novas formas de se manifestar. Não mais apenas nas estradas e estações, mas também no território digital, onde promessas são feitas e esquecidas todos os dias. A Bela da Meia-Noite é mais do que um fantasma. Ela é um símbolo. Representa o peso do que deixamos inacabado, a força das palavras que não cumprimos, a memória que insiste em voltar. E no fundo, é por isso que a lenda sobrevive há tanto tempo. Porque todos nós, sem exceção, temos algo inacabado. Uma promessa que não cumprimos, um perdão que não demos, um amor que não confessamos. Então eu te pergunto, se na próxima meia-noite o perfume da dama da noite invadir sua casa e uma voz suave chamar o seu nome, você abriria a porta ou fingiria que não ouviu? Essa é a lenda da Bela da Meia-Noite. Se você gostou dessa história, lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir. E não vá embora ainda. Aqui do lado tem outro vídeo sobre lendas brasileiras que você vai adorar conhecer. Porque no fundo, as lendas não são apenas sobre os mortos, são sobre nós, os vivos, tentando lembrar o que não pode ser esquecido. Você já ouviu falar da Vitória Régia? À primeira vista, ela é apenas uma planta aquática gigantesca que cobre lagos e rios da Amazônia com suas folhas circulares, capazes de sustentar até mesmo o peso de uma criança. Mas por trás dessa maravilha da natureza, existe uma lenda cheia de mistério, amor e tragédia. A história da Vitória Régia não é apenas um conto indígena, é uma narrativa que mistura a beleza da floresta com a melancolia do desejo impossível. É uma das lendas mais conhecidas da Amazônia e carrega consigo uma simbologia profunda, que ainda hoje encanta quem a conhece. Mas afinal, como uma índia se transformou em uma flor aquática? Por que ela está ligada à lua? E o que essa lenda nos ensina sobre a relação entre os povos indígenas e a natureza? Prepare-se, porque a partir de agora, vamos mergulhar fundo nas águas escuras da floresta amazônica para conhecer a lenda da Vitória Régia. A beleza da Vitória Régia na natureza. Antes da lenda, vale conhecer um pouco da planta real. A Vitória Régia é uma das maiores plantas aquáticas do mundo. Suas folhas podem chegar a 2,5 metros de diâmetro e suportar até 40 quilos, desde que o peso esteja bem distribuído. Suas flores são outro espetáculo à parte. Elas se abrem à noite e mudam de cor. Primeiro brancas, depois rosadas, até murcharem. Na Amazônia, ela é considerada a rainha das águas. Suas folhas imensas formam verdadeiros tapetes verdes nos lagos e rios, refletindo o céu estrelado da floresta. Não é de se admirar que, diante de tamanha beleza, os povos indígenas tenham criado uma lenda para explicar sua origem. O povo e a lua.
Para os povos indígenas da Amazônia, a lua sempre teve um significado sagrado. Ela era vista como uma divindade poderosa, chamada de Jaci. Acreditava-se que Jaci descia à terra durante a noite para escolher as mais belas índias da tribo e transformá-las em estrelas no céu. Essas jovens escolhidas eram chamadas de Cunhantãs, e sua beleza era comparada ao brilho das estrelas. Tornar-se parte do céu, iluminando as noites da floresta, era considerado uma honra. E é nesse cenário que começa a história da Índia Nayá, protagonista da lenda da Vitória Régia. A história da Índia Nayá. O sonho de ser estrela Nayá era uma jovem indígena de rara beleza. Seu cabelo era longo e negro como a noite, e seus olhos brilhavam como a luz refletida nos rios. Desde muito cedo, ela ouvia as histórias sobre Jaci, a lua, escolhendo jovens para se transformarem em estrelas. Mas diferente de outras Cunhantãs, Nayá não apenas admirava essa possibilidade, ela desejava ardentemente ser escolhida pela lua. Sonhava em brilhar no céu, em ser eterna, em ter sua beleza transformada em luz. Enquanto suas amigas sonhavam em casar, em formar família e em viver na aldeia, Nayá só pensava em encontrar Jaci. A obsessão pela lua. Todas as noites, Nayá subia nas pedras às margens do rio e ficava olhando fixamente para o céu. Quando a lua cheia iluminava a floresta, ela acreditava que Jaci a observava. Muitas vezes, caminhava sozinha pela mata, acreditando que veria a deusa. Recusava alimentos e passava noites em claro, consumida pelo desejo de ser escolhida. Os anciãos da tribo tentavam alertá-la. Nayá, cuidado com os encantos de Jaci. A lua nem sempre leva suas escolhidas para o céu. Às vezes, ela apenas engana com seu reflexo nas águas. Mas a jovem não ouvia. Sua obsessão crescia a cada noite. O encontro fatal. Certa vez, em uma noite de luar intenso, Nayá caminhava sozinha pela beira de um lago. O reflexo da lua brilhava sobre as águas calmas, mais nítido do que nunca. Para ela, não era apenas um reflexo, era a própria Jaci estendendo os braços, convidando-a para vir. Encantada, Nayá se inclinou sobre a água e tentou tocar a lua. Em seguida mergulhou, acreditando que finalmente encontraria seu destino. Mas o que encontrou foi a morte. Suas forças se esvaíram e, em meio ao silêncio da noite, ela se afogou. A transformação em Vitória Régia Jaci, comovida pelo desejo puro e intenso da jovem, decidiu não deixá-la desaparecer na escuridão. Como recompensa pela devoção, a transformou em uma flor aquática, a Vitória Régia. Assim, Nayá pôde continuar a viver, não no céu, mas nas águas da Amazônia, refletindo todas as noites a luz da lua que tanto amava. Desde então, suas flores brancas se abrem apenas à noite, como se saudassem Jaci, e ao amanhecer, fecham-se lentamente. A lenda explica por que a Vitória Régia é considerada a flor da lua. O simbolismo da lenda. A lenda da Vitória Régia é carregada de significados. A lua, Jaci, representa a divindade, o inatingível, os sonhos elevados. Nayá simboliza a busca incessante por um ideal, mesmo que impossível. A morte e transformação mostram a dualidade entre desejo e consequência, mas também a capacidade da natureza de criar beleza a partir da tragédia. A flor noturna expressa o amor eterno de Nayá pela lua, que só aparece sob sua luz. Mais do que uma explicação para a existência da planta, a lenda é uma metáfora sobre os perigos da obsessão e, ao mesmo tempo, uma celebração da união entre o humano e o natural. Versões diferentes da lenda. Embora a versão mais conhecida fale de Nayá, existem outras variações. Em algumas, a jovem não morre por afogamento, mas é levada voluntariamente por Jaci e, como recompensa, transformada em flor. Em outras, várias índias desejavam ser estrelas, mas apenas Nayá foi escolhida, tornando-se a flor sagrada dos rios.
Há ainda quem diga que as flores brancas da Vitória Régia representam as jovens puras, enquanto as rosadas são aquelas que viveram mais tempo e acumularam experiências. Essas variações mostram como a lenda se adaptou às diferentes tribos e tradições da Amazônia. Curiosidades sobre a Vitória Régia. A Vitória Régia é encontrada apenas na Amazônia e em algumas regiões da América do Sul. Ela foi batizada de Victória Amazônica em homenagem à Rainha Vitória da Inglaterra no século XIX. Suas flores exalam um perfume forte e adocicado para atrair insetos noturnos, especialmente besouros, que ajudam na polinização. Cada flor só dura 3 noites. Na primeira é branca, na segunda, fecha-se e reabre rosada. Na terceira, murcha. Para os povos indígenas, a planta é símbolo de força e resistência, já que suas folhas resistem até mesmo a pequenos animais que caminham sobre elas. A Vitória Régia na cultura popular. A lenda não ficou restrita às margens do rio. Ela inspirou músicas, poemas, pinturas e até histórias infantis. Muitos artistas retratam Naiá como a representação da beleza e da melancolia amazônica. Nas escolas, a lenda da Vitória Régia é contada como uma das mais belas histórias do folclore brasileiro, e sua simbologia é usada para ensinar sobre a importância da natureza e da preservação da floresta. A lenda da Vitória Régia nos mostra que o folclore não é apenas entretenimento, é uma forma de entender o mundo, de transformar fenômenos naturais em narrativas cheias de emoção e sabedoria. Naiá queria ser estrela, mas acabou se tornando flor, e de certa forma, conseguiu seu desejo. Todas as noites, ela brilha refletindo a luz da lua sobre as águas da Amazônia. E agora eu te pergunto, será que a lua ainda escolhe jovens para transformá-las em estrelas? Ou será que toda noite, quando olhamos para um lago iluminado, estamos vendo o olhar apaixonado de Naiá refletido na Vitória Régia? Se você gostou dessa história, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem também ama as lendas brasileiras. E claro, continue explorando esse universo mágico comigo. Até a próxima. E lembre-se, quando a lua cheia refletir na água, pode ser que Naiá esteja sorrindo para você. A lenda da loira do banheiro. O medo nas escolas. Quem nunca ouviu falar da loira do banheiro? Se você estudou em escola pública ou particular no Brasil, é quase impossível nunca ter ouvido pelo menos uma vez aquela história arrepiante de que existe um espírito de uma mulher loira presa nos banheiros escolares, esperando por alguém para aparecer diante do espelho. É uma lenda urbana que atravessou gerações, deixando crianças em pânico, adolescentes intrigados e até adultos curiosos. Mas, de onde veio essa história? Será que existe algum fundo de verdade? Hoje, vamos mergulhar fundo na lenda da loira do banheiro, sua origem, as versões diferentes que se espalharam pelo Brasil e os relatos assustadores de quem jura já ter presenciado a aparição. Prepare-se. Depois dessa história, talvez você pense 2 vezes antes de entrar sozinho no banheiro da escola. Origem da lenda. A lenda da loira do banheiro é uma das mais intrigantes justamente porque não tem apenas uma versão. Ao contrário, existem várias explicações para seu surgimento, o que só aumenta o mistério. A história da jovem enterrada viva. Uma das versões mais conhecidas diz que a loira do banheiro seria o espírito de uma moça rica e vaidosa, que vivia em uma cidade do interior de São Paulo no século XIX. Segundo a história, ela morreu de forma trágica e seu corpo foi enterrado às pressas. Mas, dias depois, ouviram barulhos estranhos vindos do túmulo, como se alguém estivesse tentando escapar. Quando abriram o caixão, encontraram o corpo arranhado, os dedos deformados e a expressão de terror no rosto da jovem. Ela teria sido enterrada viva. Desde então, seu espírito estaria preso entre os mundos, aparecendo em banheiros como um aviso macabro. O fantasma da Condessa. Outra versão aponta para a figura da Condessa de Guarapuava,
uma mulher de família nobre que teria tido uma morte misteriosa. Por ser loira e conhecida pela beleza, teria dado origem à lenda, associada depois aos banheiros escolares. A lenda escolar. Já outras versões dizem que a loira do banheiro nunca existiu de fato como pessoa, mas nasceu da imaginação das crianças, misturando histórias de fantasmas com o medo natural que todos sentem dos banheiros escuros e silenciosos da escola. A aparência da loira do banheiro. A descrição varia bastante, mas alguns detalhes são comuns em quase todo o Brasil. Uma mulher de cabelos loiros longos, desgrenhados, rosto pálido, às vezes com marcas de sangue ou de decomposição. Olhos fundos, escuros, quase sem vida. Vestido branco ou roupas rasgadas. E, em alguns relatos, pés que não tocam o chão. Em certas versões, ela aparece apenas no espelho. Em outras, pode surgir atrás da pessoa, olhando fixamente, pronta para assustar ou até atacar. O ritual de invocação. Parte do fascínio da lenda é o ritual que muitos afirmam ser capaz de chamar a loira do banheiro. Ele varia de região para região, mas geralmente envolve ir sozinho ao banheiro, apagar a luz ou esperar um momento de silêncio, repetir o nome da loira do banheiro em voz alta várias vezes, 3, 5 ou até 7. Bater a descarga, virar 3 vezes ou até mesmo puxar os cabelos diante do espelho. Se feito corretamente, dizem que o espelho começa a embaçar e logo a figura da loira aparece, seja dentro do vidro ou atrás da pessoa. Relatos assustadores. Não faltam histórias de crianças e adolescentes que juram ter visto ou ouvido a loira do banheiro. O espelho trincado. Em uma escola no interior de Minas Gerais, alunos afirmam que depois de invocar a loira do banheiro, o espelho do banheiro feminino apareceu todo trincado, como se tivesse sido atingido por uma força invisível. Nenhum funcionário conseguiu explicar o que aconteceu. As descargas misteriosas. Outro relato fala de banheiros em que, depois da invocação, todas as descargas começaram a funcionar sozinhas, uma atrás da outra, enchendo o espaço com um barulho ensurdecedor. Os alunos saíram correndo apavorados. O sussurro. Há também quem jure ter ouvido sussurros no ouvido, mesmo estando sozinho no banheiro. Uma voz feminina suave, mas ameaçadora, que chamava pelo nome da pessoa. O medo coletivo. O que torna a lenda tão poderosa é que ela não é vivida sozinha. Sempre surge em grupo. Na escola, um conta a história, outro duvida, um terceiro resolve provar e todos acabam sendo tomados pelo medo. Esse medo coletivo aumenta o impacto da lenda. Basta um barulho estranho no banheiro, uma porta que bate sozinha ou uma lâmpada piscando para todos acreditarem que a loira do banheiro realmente está por perto. Curiosidades fascinantes. Versão americana. Em outros países, existe uma lenda muito parecida chamada Bloody Mary, em que uma mulher aparece no espelho se seu nome for repetido 3 vezes. Isso mostra como o medo do espelho é universal. Banheiros como cenário de medo. Psicólogos explicam que banheiros escolares, geralmente silenciosos, úmidos e mal iluminados, criam um ambiente perfeito para histórias de terror. A loira como figura feminina. Muitas lendas urbanas brasileiras têm mulheres como protagonistas. A loira do banheiro, a mulher de branco, a mula sem cabeça. Isso reflete o simbolismo do feminino no imaginário popular, misturando beleza, mistério e morte. Explicação racional. Alguns acreditam que a lenda serve como forma de manter a disciplina nas escolas. Crianças tinham medo de usar o banheiro sozinhas, e isso evitava bagunça ou vandalismo. O espelho. Porta para o além. Um dos elementos mais assustadores da lenda é o espelho. Ele sempre aparece como o portal pelo qual a loira se manifesta. Na cultura popular, espelhos têm uma relação direta com o mundo espiritual. Em várias tradições,
Acredita-se que eles refletem não apenas a imagem, mas também a alma. Por isso, olhar no espelho em silêncio, especialmente em lugares isolados como banheiros, pode ser visto como um convite para o sobrenatural. O impacto cultural. A loira do banheiro não é apenas uma lenda de escola. Ela se tornou parte da cultura brasileira. Muitos programas de TV, quadrinhos e até filmes já fizeram referência a ela. Nas redes sociais ainda hoje circulam histórias de pessoas que tentaram o ritual. Ela é, talvez, a lenda urbana mais forte do Brasil, justamente porque sobreviveu ao tempo e continua sendo contada, geração após geração. Reflexão. Mito ou realidade? Será que a loira do banheiro realmente existe? Talvez não como espírito real, mas como símbolo do medo coletivo que todos sentimos. Ela representa o pavor do desconhecido, a ansiedade da infância e a imaginação fértil que transforma um simples banheiro em cenário de terror. Mas também é verdade que, em uma cultura tão rica quanto a brasileira, muitas lendas têm alguma raiz em fatos reais. Uma morte misteriosa, uma mulher esquecida, um acidente trágico. Talvez algo tenha acontecido que deu origem a essa história, e o resto foi amplificado pelo imaginário popular. A loira do banheiro é mais do que uma simples lenda urbana. Ela é um fenômeno cultural, uma história que assusta, diverte e une gerações em torno do medo. Ela mostra como o mistério continua a nos fascinar, mesmo em lugares banais como o banheiro da escola. Então, da próxima vez que você entrar em um banheiro silencioso e encarar o espelho, lembre-se de que talvez não esteja tão sozinho quanto pensa. E você, já tentou invocar a loira do banheiro? Acredita que seja apenas invenção ou acha que pode existir algo de verdade nessa lenda? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e inscreva-se no canal para mais histórias sombrias do nosso folclore e das lendas urbanas brasileiras. Até a próxima! O corpo seco. A maldição que nem a terra aceitou. Dizem que algumas almas são tão perversas que nem mesmo o inferno as deseja. E que certos corpos, de tão impregnados de maldade, nem a terra aceita como morada. É daí que nasce uma das lendas mais sombrias do folclore brasileiro, a do corpo seco. Mas será que tudo não passa de um conto de terror para assustar crianças? Ou existe um fundo de verdade nessa história que atravessa gerações, sempre envolta em medo e mistério? Hoje vamos mergulhar fundo nessa narrativa sombria, repleta de maldições, pecados e vinganças além da morte. Prepare-se, porque uma vez que você conhece a lenda do corpo seco, nunca mais caminha sozinho em cemitérios ou estradas desertas da mesma forma. A origem sombria do corpo seco. A história varia de região para região, mas a essência permanece a mesma. Conta-se que há muito tempo viveu um homem de coração duro, conhecido por sua crueldade e ausência de compaixão. Diferente de outros vilões do folclore, como o lobisomem ou a mula sem cabeça, que muitas vezes se tornam monstros por uma maldição ou punição divina, o corpo seco já carregava a maldade em vida. Era alguém incapaz de amar, de respeitar ou de ajudar. Pelo contrário, maltratava todos ao seu redor, vizinhos, amigos, estranhos, até a própria mãe. E é justamente aqui que entra o detalhe mais macabro dessa lenda. Alguns dizem que a origem do corpo seco está na história de um filho que espancava e humilhava sua mãe, cuspindo nela, roubando-lhe o alimento e deixando-a em prantos. O povo da comunidade, horrorizado, afirmava que um coração tão negro não poderia ter destino diferente senão o tormento eterno. Quando finalmente morreu, o que deveria ser um descanso para todos se tornou o início de um pesadelo. A terra que recusou o enterro. No enterro desse homem, algo perturbador aconteceu. O caixão foi baixado na cova. As orações foram feitas e a terra começou a cobrir o corpo. Mas, ao longo das horas seguintes, os moradores perceberam que algo estava errado. O solo parecia rejeitar aquele cadáver. Em algumas versões,
O corpo simplesmente aparecia de volta à superfície, expulso pela própria terra, como se o mundo dos mortos recusasse recebê-lo. Em outras, o cadáver não se decompunha, permanecendo ali, seco, rígido, com a pele colada aos ossos e a boca eternamente aberta, como se gritasse por algo que nunca teria. E assim, surge a figura do corpo seco, um morto-vivo condenado a vagar pelo mundo, rejeitado pelo céu, pelo inferno e pela terra. Aparência do corpo seco. Quem já ouviu falar dessa lenda, descreve o corpo seco como uma figura de arrepiar, pele ressecada, quase se desfazendo em pó, olhos fundos, vazios ou brilhando como brasas, dentes expostos em um sorriso macabro, garras longas e afiadas com as quais atacava animais e pessoas. Um corpo magro, ossudo, caminhando lentamente, mas sempre faminto por energia vital. Alguns afirmam que ele não anda como uma pessoa comum, mas sim com passos arrastados, como se os ossos rangendo fossem parte do som que anuncia sua chegada. O corpo seco e as estradas do interior. Relatos antigos dizem que o corpo seco era visto principalmente em estradas desertas do interior, especialmente perto de cemitérios abandonados, capoeiras ou igrejas antigas. Cavaleiros que passavam sozinhos afirmavam sentir uma presença pesada, como se algo os observasse do mato. Outros contavam que viram uma figura magra e disforme surgir na estrada pedindo carona ou simplesmente observando em silêncio até desaparecer na escuridão. E aqui entra um detalhe interessante. O corpo seco, diferente de fantasmas comuns, pode tocar o mundo físico. Ele ataca viajantes, derruba pessoas de seus cavalos, arranha, morde e, principalmente, suga as energias vitais de quem encontra. É dito que suas vítimas não morrem de imediato, mas adoecem lentamente, ficando cada vez mais fracas, como se algo estivesse drenando suas forças por dentro. A maldição do filho maldito. Um dos elementos mais recorrentes da lenda é a ligação do corpo seco com a falta de respeito aos pais, especialmente à mãe. Na tradição oral brasileira, respeitar a figura materna sempre foi algo sagrado. Então, o corpo seco funciona como uma espécie de exemplo máximo da punição para quem ousa maltratar os pais. Há relatos de que mães contavam essa história para os filhos desobedientes, dizendo: "Se você não me respeitar, vai virar um corpo seco. Nem Deus, nem o diabo, nem a terra vão querer você." Curiosidade. O corpo seco em outras culturas. Curiosamente, lendas semelhantes existem em outras partes do mundo. No México, há histórias de mortos-vivos conhecidos como El Nahual, que também sugavam a energia vital das pessoas. Em algumas culturas africanas, existem figuras de cadáveres que voltam à vida por terem cometido crimes contra os pais. E na Europa medieval, acreditava-se que pessoas de extrema maldade poderiam se tornar revenants, cadáveres que saíam do túmulo para atormentar os vivos. Isso mostra como o corpo seco é parte de um imaginário global, mas com características profundamente brasileiras. Os relatos mais assustadores. Há quem diga que o corpo seco foi visto em várias regiões do Brasil, especialmente no interior de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso. Um dos relatos mais famosos fala de um viajante que, em meados do século XIX, atravessava uma estrada próxima a um cemitério abandonado. Ele conta que viu uma figura deitada à beira do caminho, imóvel, como se fosse um cadáver jogado. Ao se aproximar, percebeu que aquilo respirava. O cadáver abriu os olhos, revelou dentes pontiagudos e agarrou sua perna com uma força desumana. O homem conseguiu se soltar e fugir, mas jurava que nunca mais recuperou suas forças por completo. Outro caso fala de crianças que brincavam perto de um rio e encontraram ossos humanos que se moviam sozinhos, acompanhados de um corpo ressecado que parecia chamá-las. Apavoradas, correram para a vila e, quando voltaram com os adultos, não havia mais nada além de marcas no chão. O corpo seco e o medo do esquecimento.
Além do terror físico, o corpo seco carrega um simbolismo profundo: o medo do esquecimento e da rejeição até após a morte. Enquanto a maioria das almas encontra descanso, seja no céu, no inferno ou em algum ponto intermediário, o corpo seco representa a eterna exclusão. Ele é alguém que não pertence a lugar nenhum, condenado a vagar solitário, sem redenção. Talvez por isso, sua lenda seja tão forte, porque toca em um medo humano universal, o de não ter para onde ir, de ser rejeitado até pelo próprio solo, que deveria acolher nossos restos. Curiosidade: existe algum corpo seco real? Muitos pesquisadores do folclore acreditam que a lenda do corpo seco pode ter surgido a partir da visão de corpos mumificados naturalmente. No Brasil, principalmente em regiões mais secas ou em cemitérios mal cuidados, corpos podiam ser encontrados ressecados, com a pele colada aos ossos. Para populações antigas, que não tinham explicação científica para o fenômeno, isso podia ser visto como sinal de maldição ou castigo divino. Outra hipótese é que o mito tenha surgido como forma de explicar desaparecimentos misteriosos, doenças repentinas ou ataques de animais noturnos. A força da lenda. Hoje, o corpo seco ainda é contado em muitas regiões do Brasil, principalmente em rodas de conversa de interior e em histórias de terror. Ele pode não ter a fama do Saci, da Iara ou do Curupira, mas sua presença é marcante justamente por ser mais obscura e aterrorizante. É a lembrança de que a maldade deixa marcas que ultrapassam até mesmo a morte. A lenda do corpo seco é mais do que um conto de terror. Ela carrega mensagens profundas sobre respeito, moralidade e as consequências de nossos atos em vida. Ao mesmo tempo, ela nos conecta com o medo ancestral da morte e do esquecimento, algo que todos compartilhamos, independente da cultura. Então, da próxima vez que você ouvir passos arrastados numa estrada vazia ou sentir que algo o observa em silêncio quando passa perto de um cemitério, lembre-se: talvez não seja apenas sua imaginação. Talvez seja o corpo seco vagando em busca de mais uma vítima. E agora me diga, você teria coragem de caminhar sozinho numa estrada deserta depois de ouvir essa história? A lenda da gralha azul, o pássaro guardião das araucárias. Você já ouviu o canto da gralha azul? No sul do Brasil, principalmente no Paraná, essa ave de penas azuladas não é apenas um símbolo da natureza, mas também o coração de uma lenda belíssima e cheia de significados. Enquanto muitos mitos do folclore brasileiro mergulham no medo e no sobrenatural, a gralha azul traz consigo uma narrativa diferente, a de generosidade, esperança e preservação. É a história de como um simples pássaro se tornou guardião das florestas de Araucária e, ao mesmo tempo, parte da identidade de um povo inteiro. Hoje, você vai conhecer em detalhes a lenda desse pássaro encantado, entender sua importância cultural e descobrir curiosidades incríveis sobre como a natureza e o imaginário popular se entrelaçam. Prepare-se, porque quando a gente entende o papel da gralha azul, nunca mais olha para uma floresta da mesma forma. A história que deu origem à lenda. A lenda da gralha azul começa nas vastas florestas de Araucária, que há séculos cobriam grande parte do sul do Brasil. Essas árvores imponentes, com seus galhos em formato de guarda-chuva, produzem um dos alimentos mais preciosos da região, o pinhão, a semente do pinheiro do Paraná. Segundo a tradição, em tempos muito antigos, os homens não sabiam como cultivar o pinhão. Eles dependiam da coleta direta da natureza e muitas vezes passavam fome nos invernos rigorosos, quando as sementes se tornavam escassas. Foi então que surgiu a gralha azul. Com sua plumagem brilhante e seu voo ágil, ela recolhia os pinhões e os escondia em diversos lugares da floresta, enterrando-os para consumir depois. Mas, como a memória da ave não era perfeita, muitos desses pinhões ficavam esquecidos no solo.
E é aí que acontece o milagre. Os pinhões esquecidos germinavam e davam origem a novos pinheiros. Assim, as florestas se renovavam, garantindo alimento, sombra e abrigo para homens e animais. O povo, maravilhado com esse dom da ave, passou a ver a gralha azul como um ser sagrado, uma verdadeira mensageira da abundância. A simbologia do pássaro encantado. Diferente de muitas criaturas folclóricas que assustam ou punem, a gralha azul simboliza algo positivo: a generosidade. Ela é lembrada como a ave que ensina o ser humano a importância de guardar para o futuro, de respeitar a terra e de dividir o que se tem. A lenda também ressalta a ideia de ciclo da vida. Aquilo que não é consumido agora pode gerar vida mais tarde. Essa mensagem, profundamente ligada à agricultura e ao respeito pela natureza, fazia parte da educação de comunidades inteiras. A gralha azul e o Paraná. Se existe um lugar onde a lenda da gralha azul ganhou força, esse lugar é o Paraná. Ali, o pássaro se tornou tão importante que foi declarado ave símbolo do estado. Sua imagem aparece em brasões, obras de arte, músicas e até nas festas tradicionais. A relação é tão profunda que em muitas cidades há celebrações em homenagem à gralha azul, sempre associada ao pinhão, alimento que é a base de tantas receitas típicas da região, como o barreado, o virado de pinhão e a paçoca de pinhão. Relatos populares. Muitos moradores antigos juram que a gralha azul não é apenas um pássaro comum. Há histórias que dizem que ela tem uma inteligência sobrenatural, capaz de prever o clima, indicar caminhos e até proteger viajantes perdidos nas matas. Uma das versões da lenda conta que a ave seria, na verdade, a encarnação de uma moça bondosa que, em vida, repartia seus alimentos com todos. Após sua morte, os deuses a transformaram em pássaro para que continuasse espalhando a fartura pelo mundo. Outra versão fala de um espírito da floresta que assumiu a forma de pássaro para ensinar os homens a semear, mostrando que a natureza se renova quando cuidamos dela. O encanto da floresta de araucárias. Não dá para falar da gralha azul sem falar das araucárias. Essas árvores, conhecidas como pinheiros do Paraná, chegam a 50 metros de altura e podem viver por centenas de anos. Para os povos indígenas, eram árvores sagradas, símbolos de força e longevidade. A lenda da gralha azul se mistura com o ciclo dessas árvores. Afinal, sem a ave para enterrar os pinhões, muitas florestas talvez não tivessem se espalhado da forma como se espalharam. Até hoje, biólogos confirmam: a gralha azul é fundamental para a regeneração das araucárias, pois carrega os pinhões por quilômetros antes de escondê-los. Curiosidade: o papel real da gralha azul. Aqui entra uma curiosidade fascinante. A lenda da gralha azul não é apenas mito, ela tem base na ciência. Pesquisas mostram que a gralha azul realmente coleta os pinhões e os enterra em diversos lugares para formar pequenos estoques de comida. Mas como muitas dessas sementes são esquecidas, acabam germinando. Ou seja, a ave é, de fato, responsável pela disseminação natural dos pinheiros do Paraná. A cultura popular, ao observar esse comportamento, transformou-o em uma lenda de generosidade. A gralha azul como guardiã. Outra parte da lenda diz que a gralha azul não apenas planta os pinheiros, mas também guarda as florestas. Muitos caçadores afirmam que, ao entrar na mata, ouvem os gritos estridentes da ave, como se ela estivesse denunciando sua presença. Para o povo, esse canto é um aviso. A floresta não pertence apenas ao homem, mas também aos seres que a habitam. Assim, a gralha azul se tornou uma espécie de vigia da natureza, sempre alerta contra aqueles que tentam destruir o que não devem. Religião e espiritualidade. Em algumas comunidades, a gralha azul também é vista como um mensageiro entre o céu e a terra. Seu voo, cortando o horizonte azul, era interpretado como um sinal de proteção espiritual. Há quem diga que,
Quando a ave passa cantando por cima de uma casa, é sinal de boas colheitas e fartura no ano seguinte. Outros acreditam que ouvir seu canto pela manhã é prenúncio de notícias importantes. O pinhão e a cultura. A ligação da gralha azul com o pinhão não pode ser ignorada. No Paraná e em Santa Catarina, o pinhão é mais que alimento, é tradição, é cultura, é símbolo de união. Nas festas juninas, nas rodas de chimarrão e nas fogueiras, cozinhar e dividir pinhões é parte essencial da vida comunitária. Por isso, a ave que espalha o pinhão é vista como uma doadora de vida. O povo acredita que, graças à gralha azul, nunca falta comida para quem respeita a terra. A lenda na atualidade. Mesmo nos dias de hoje, em tempos de cidades e tecnologia, a lenda da gralha azul continua viva. Ela está presente em escolas, em festivais culturais e até em campanhas ambientais. Afinal, nada representa melhor a importância da preservação do que uma ave que planta florestas sem pedir nada em troca. E é exatamente aqui que a lenda encontra sua maior força. Ela conecta passado e presente, mito e ciência, fé e ecologia. A gralha azul e outras culturas. Você sabia que em muitas culturas pelo mundo, aves de cor azul são associadas à esperança e renovação? Na mitologia chinesa, aves azuis eram vistas como mensageiras da primavera. Na tradição celta, o azul simbolizava a vida que renasce após o inverno. A gralha azul brasileira se conecta a esse imaginário global, mas com um toque único. Ela não anuncia apenas a primavera, mas planta a própria floresta que garante a sobrevivência de todos. A lenda da gralha azul é uma das mais bonitas do folclore brasileiro. Ela nos mostra que a natureza não é apenas cenário, mas protagonista de histórias que ensinam lições valiosas. Mais do que um pássaro, a gralha azul é símbolo de generosidade, guardiã das florestas, mensageira da fartura e exemplo vivo de como o homem pode aprender com a natureza. E você? Da próxima vez que ouvir o canto de uma ave azul cortando os céus do sul do Brasil, vai se lembrar dessa história? Talvez, naquele instante, você entenda que as lendas não são apenas invenções antigas, mas formas de manter viva a ligação entre o ser humano e a natureza que o cerca. Se essa história encantou você, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo que ama folclore. E claro, continue com a gente, porque ainda temos muitas outras lendas brasileiras incríveis para descobrir juntos. Até a próxima! E que o canto da gralha azul sempre traga esperança e abundância para o seu caminho. A lenda do Mapinguari, o guardião da Amazônia. O medo nas profundezas da floresta. Você já se perguntou quais segredos a floresta amazônica esconde? Estamos falando da maior floresta tropical do planeta, um território tão vasto e misterioso que até hoje esconde espécies nunca catalogadas pela ciência. Ali, em meio à escuridão densa das árvores, corre uma lenda que deixa qualquer morador da região arrepiado só de ouvir o nome. O Mapinguari, uma criatura gigante, de aparência grotesca, conhecida como o guardião da selva. Para alguns, um monstro de origem sobrenatural. Para outros, talvez uma memória viva de animais pré-históricos que vagam escondidos na mata. Mas quem, ou o que, é realmente o Mapinguari? Hoje, vamos mergulhar fundo nessa história, explorando seus mistérios, suas origens e os relatos assustadores de quem jura ter visto a criatura de perto. O nascimento da lenda. A origem da lenda do Mapinguari está ligada às tradições indígenas da Amazônia. Segundo os povos da floresta, o Mapinguari seria um ser transformado, um homem comum que foi castigado por desafiar os espíritos da natureza. Dizem que, em tempos remotos, existia um poderoso pajé que buscava a imortalidade. Obcecado por poder, ele desrespeitou as leis sagradas e tentou usar a magia para enganar a própria morte. Como punição, foi amaldiçoado e transformado em um monstro, o Mapinguari.
Esse ser perdeu sua humanidade e passou a vagar pela selva, imortal, mas condenado à solidão e ao medo. Sua aparência se tornou horrenda e seu destino era ser temido por todos. Assim nasceu a lenda. A aparência do Mapinguari. A descrição varia de acordo com os relatos, mas existem características comuns que se repetem em todas as versões. Gigantesco. O Mapinguari teria mais de 2 metros de altura, alguns dizem até 3. Corpo coberto de pelos, semelhante a um grande macaco ou a uma criatura pré-histórica. Um único olho, no centro da testa, como um ciclope. Boca enorme na barriga. Dentes afiados em um lugar grotesco, pronto para devorar quem cruzar seu caminho. Cheiro insuportável. Relatos falam de um odor de carne podre que anuncia sua presença antes mesmo de ser visto. Garras afiadas, capazes de derrubar árvores ou rasgar troncos à procura de alimento. Alguns estudiosos do folclore acreditam que a descrição do Mapinguari mistura elementos de animais reais, como a preguiça gigante pré-histórica, que viveu na América do Sul há milhares de anos. O guardião da floresta. Mais do que um monstro, o Mapinguari é visto como um guardião da Amazônia. Ele surge para proteger a floresta daqueles que querem destruí-la. Caçadores gananciosos, exploradores que cortam árvores em excesso e invasores que desrespeitam a selva seriam os principais alvos da criatura. Muitos ribeirinhos acreditam que o Mapinguari aparece justamente quando alguém age com desrespeito na mata. É como se a própria floresta tivesse criado um protetor sobrenatural contra a destruição. E convenhamos, faz sentido. Em uma região onde a natureza é tudo, nada mais justo que imaginar um espírito protetor que pune os abusos. Relatos de encontros assustadores. Não faltam histórias de quem afirma ter cruzado com o Mapinguari. Vamos conhecer algumas das mais famosas. O caçador desaparecido. Um caçador experiente entrou na mata em busca de alimento para sua família. Dias se passaram e ele não retornava. Quando encontraram seu acampamento, havia apenas pegadas enormes no chão, marcas circulares que não pertenciam a nenhum animal conhecido. Perto dali, árvores estavam arranhadas como se garras gigantes tivessem passado por ali. O homem nunca mais foi visto. O som apavorante. Alguns moradores afirmam ter ouvido o grito do Mapinguari. Eles descrevem como um rugido profundo, misturado ao choro de uma criança e ao trovão. Um som que paralisa qualquer um de medo, vindo das profundezas da floresta. O cheiro de morte. Outros dizem que antes de um ataque o ar fica pesado com o odor de carne apodrecida. É impossível não sentir como se a floresta estivesse contaminada. Muitos afirmam que, quando sentiram esse cheiro, largaram tudo e correram sem olhar para trás. Curiosidades fascinantes. Paralelo com criaturas pré-históricas, pesquisadores já compararam a lenda do Mapinguari com fósseis da preguiça gigante, Megatherium, um animal de até 6 metros de altura que viveu na região. Alguns acreditam que a memória desse animal sobreviveu nas histórias indígenas, o olho único e a boca no estômago. Para estudiosos do folclore, esses elementos podem simbolizar ver e devorar tudo, reforçando a ideia de um ser onisciente e punitivo. Avistamentos modernos. Até hoje, há relatos de pessoas na Amazônia que juram ter visto pegadas enormes e ouvido sons inexplicáveis. Alguns acreditam que não é apenas lenda. Mapinguari e a ecologia. Muitas comunidades ribeirinhas usam a lenda como forma de ensinar crianças a respeitar a floresta. É uma história que, além de assustar, tem função educativa. Versões diferentes. Em algumas regiões, o Mapinguari não tem um olho só, mas 2. Em outras, não há boca no estômago, mas um rugido capaz de enlouquecer qualquer um. O significado cultural. A lenda do Mapinguari mostra como os povos amazônicos transformaram o medo em ensinamento. A criatura não é apenas um monstro, é um alerta.
Ela lembra que a floresta tem seus donos, suas regras, e que quem ultrapassa os limites pode pagar caro. É também uma forma de dar sentido ao desconhecido. A Amazônia é cheia de sons estranhos, animais noturnos e sombras que confundem até os mais experientes. Criar uma figura como o Mapinguari ajuda a explicar o inexplicável. Reflexão: mito ou realidade? Será que o Mapinguari é apenas uma invenção da imaginação indígena? Ou pode ser que ainda exista, escondido na vastidão da floresta, um animal desconhecido pela ciência? Afinal, a Amazônia ainda guarda milhares de espécies não catalogadas. E se o Mapinguari for uma delas? Ou quem sabe, uma criatura pré-histórica que sobreviveu ao tempo, longe dos olhos humanos? O certo é que, mito ou realidade, ele continua presente no imaginário popular, passando de geração em geração, como um aviso de que a floresta deve ser respeitada. O Mapinguari é muito mais do que uma simples lenda. Ele é o reflexo do medo, do respeito e da relação profunda entre os povos da Amazônia e a natureza que os cerca. Um guardião misterioso, que pode ser visto tanto como monstro quanto como protetor. Então, da próxima vez que você pensar na imensidão da floresta amazônica, lembre-se: nem tudo que existe lá foi descoberto. Talvez em algum lugar o Mapinguari ainda esteja rondando, esperando para punir os invasores. E você, acredita nessa lenda? Será que o Mapinguari é apenas imaginação ou pode existir algo real por trás dessa história? Deixe sua opinião nos comentários, curta esse vídeo se gostou da história e não se esqueça de se inscrever para acompanhar mais lendas incríveis do nosso folclore. Até a próxima! O Pai do Mato. Guardião ou maldição da floresta? Você já ouviu falar do Pai do Mato? Entre tantas criaturas lendárias do folclore brasileiro, como o Saci, o lobisomem e a mula sem cabeça, existe uma entidade menos conhecida, mas igualmente poderosa e aterrorizante. Ele é o espírito das matas, um ser que vive nas profundezas das florestas, onde a luz do sol mal consegue tocar o chão. Para alguns, o Pai do Mato é um protetor da natureza, vingando-se daqueles que ousam destruir o que pertence à floresta. Para outros, ele é uma presença sombria, um caçador incansável que assombra viajantes e caçadores desavisados. Mas afinal, quem é o Pai do Mato? Hoje, vamos mergulhar nessa lenda ancestral, entender suas origens, suas descrições, os relatos mais assustadores e descobrir por que, até hoje, tanta gente evita falar dele em voz alta quando está em meio ao mato. A origem misteriosa do Pai do Mato. A lenda do Pai do Mato é contada principalmente em regiões rurais e interioranas do Brasil, sobretudo em Minas Gerais, Goiás e parte do Centro-Oeste. Sua origem mistura influências indígenas, africanas e até europeias, mostrando como o folclore brasileiro nasce do encontro de várias culturas. Para os povos indígenas, o Pai do Mato seria uma espécie de espírito guardião da floresta. Ele não permitiria que os caçadores matassem em excesso, que madeireiros derrubassem árvores em vão ou que pescadores destruíssem os rios. Quem ousasse desrespeitar a natureza enfrentaria sua fúria. Já na tradição popular, passada de geração em geração, o Pai do Mato ganha contornos mais assustadores. Uma criatura imensa, coberta de pelos, com olhos de fogo e uma força descomunal. Alguns dizem que ele é metade homem, metade animal, um ser que nasceu da união entre a maldição e a fúria da própria terra. E existe ainda uma versão mais sombria, a de que o Pai do Mato teria sido, em vida, um homem cruel, que caçava por diversão, destruía a mata e desafiava até os deuses. Como castigo, foi condenado a vagar eternamente pelas florestas, transformado em uma criatura monstruosa. Como é o Pai do Mato? As descrições variam bastante de acordo com a região, mas alguns elementos são quase sempre os mesmos. Gigantesco, muito maior que um homem comum, capaz de quebrar árvores com as próprias mãos.
corpo coberto de pelos, lembrando um macaco ou uma fera selvagem. Olhos incandescentes, que brilham no escuro como brasas. Rugido aterrador. Um grito que ecoa na mata e faz até os animais silenciarem. Força sobrenatural. Capaz de arrancar troncos, virar barcos e esmagar ossos com facilidade. Alguns relatos dizem que ele tem pés voltados para trás, como muitas outras entidades folclóricas brasileiras, o que confunde os caçadores que tentam segui-lo. Outros falam que o pai do mato consegue se transformar em animais diferentes, aparecendo ora como um veado imenso, ora como uma onça negra impossível de ser abatida. Os relatos mais assustadores. Muitos viajantes e caçadores juram já ter encontrado o pai do mato. Em uma das histórias mais antigas, contada no interior de Minas, um grupo de homens entrou na mata para caçar e encontrou rastros de um animal gigantesco. Seguiram as pegadas acreditando que seria uma onça, mas logo perceberam algo estranho. As marcas não pareciam de animal algum conhecido. Eram enormes, profundas, como se uma criatura descomunal tivesse passado por ali. Ao cair da noite, ouviram um rugido que fez o chão tremer. Um dos caçadores, mais corajoso ou inconsequente, decidiu atirar em direção ao som. O estampido ecoou na mata, mas foi seguido por um silêncio absoluto. Então, de repente, árvores começaram a se mover como se algo as empurrasse, e uma sombra colossal surgiu diante deles. Os homens fugiram em desespero, deixando armas e caça para trás. Nenhum deles ousou voltar àquele lugar. Outro relato fala de um pescador em Goiás que, ao remar sozinho no rio ao entardecer, viu um homem enorme e peludo parado na margem, observando-o em silêncio. Ele tentou acelerar o barco, mas a criatura simplesmente mergulhou na água e começou a acompanhá-lo por baixo, surgindo ora de um lado, ora de outro. O homem conseguiu chegar ao vilarejo quase desmaiado de medo, jurando nunca mais pescar sozinho. O simbolismo do pai do mato. Mais do que um monstro, o pai do mato representa algo maior, o respeito, ou o medo, que o ser humano deve ter da natureza. Assim como o curupira, que protege a mata enganando caçadores, ou a iara, que defende os rios seduzindo pescadores, o pai do mato é um guardião brutal. Ele não usa truques nem encantos, usa a força bruta da floresta. Esse simbolismo é muito importante em regiões de forte ligação com a terra. Para comunidades tradicionais, acreditar no pai do mato era uma forma de controlar a exploração predatória. Afinal, quem iria se arriscar a cortar mais árvores do que precisa? Se existe uma criatura monstruosa pronta para punir os abusados, o pai do mato e o pé grande. Uma curiosidade interessante é que muitos estudiosos do folclore comparam o pai do mato com o Sasquatch, ou pé grande, figura famosa na América do Norte. Ambos são descritos como criaturas gigantes, cobertas de pelos, vivendo em regiões remotas e assustando exploradores. Será que existe uma raiz comum nessas histórias? Ou será que, no fundo, o pai do mato e o pé grande seriam manifestações diferentes de um mesmo medo humano? O medo do desconhecido que habita as florestas? O pai do mato e a cultura popular. Embora menos famoso que outras figuras do folclore, o pai do mato aparece em algumas obras literárias e relatos históricos. Viajantes europeus que vieram ao Brasil no século XIX registraram histórias de criaturas estranhas, contadas por escravos e índios, muitas delas bem semelhantes à descrição desse ser. Em certas comunidades, até hoje, caçadores e pescadores evitam pronunciar seu nome dentro da mata, com medo de atrair sua atenção. Eles preferem chamá-lo de o velho da mata, o dono do mato, ou simplesmente fazer sinais de respeito antes de entrar em áreas fechadas. Como escapar do pai do mato? Dizem que escapar do pai do mato não é tarefa fácil, mas o povo criou algumas táticas para se proteger. Não caçar em excesso, levar da floresta apenas o necessário, não cortar árvores à toa, se for preciso pedir licença antes, fazer orações ou carregar amuletos,
Muitos acreditam que rezar antes de entrar na mata espanta sua fúria. Evitar andar sozinho. O pai do mato ataca principalmente os solitários. E claro, alguns juram que nunca se deve olhar diretamente nos olhos da criatura. Quem o faz, acaba ficando paralisado de terror, incapaz de fugir. A força da lenda. O mais impressionante é como essa lenda ainda persiste. Mesmo em tempos modernos, onde a tecnologia parece explicar tudo, muitas pessoas juram ter visto ou ouvido algo que só pode ser explicado pelo pai do mato. Seja um rugido no meio da noite, pegadas estranhas, árvores caídas sem motivo aparente, ou aquele frio na espinha quando se está sozinho em uma trilha deserta. Tudo isso mantém viva a crença de que existe algo maior, algo que não pode ser domesticado. A lenda do pai do mato é uma das mais fascinantes do folclore brasileiro justamente por sua dualidade. Ele é ao mesmo tempo um protetor e um monstro. Um ser que castiga os gananciosos, mas que também aterroriza inocentes. Ele representa a força bruta da natureza, lembrando-nos de que, por mais que o ser humano tente dominar florestas e rios, sempre haverá algo indomável, algo que escapa ao nosso controle. E você, acredita que o pai do mato é apenas uma lenda para assustar caçadores? Ou acha que pode haver algo de verdade por trás desses relatos? Da próxima vez que você entrar em uma mata fechada, lembre-se, respeite cada árvore, cada animal, cada rio, porque pode ser que, escondido na escuridão, alguém esteja observando. O pai do mato. Se essa história te arrepiou, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo que nunca mais vai querer acampar depois de ouvir isso. E claro, continue acompanhando, porque temos muitas outras lendas brasileiras sombrias para explorar juntos. Até a próxima. E cuidado com o que pode estar te seguindo entre as árvores. O mistério do chupa-cabra, o predador das sombras. Você já ouviu falar em um ser que se esconde nas noites mais silenciosas, que ataca de forma quase cirúrgica e deixa para trás apenas medo e carcaças misteriosamente drenadas de sangue? Esse ser ganhou fama nos anos 1990, mas até hoje deixa marcas no imaginário popular. O chupa-cabra. Sim, você já deve ter ouvido esse nome. Talvez em reportagens da televisão, talvez em rodas de conversa na infância, talvez em histórias contadas por parentes do interior. Mas a verdade é que o chupa-cabra não é apenas uma criatura de medo. Ele é um fenômeno cultural, uma lenda moderna que nasceu entre fazendas, atravessou fronteiras e se tornou parte do folclore brasileiro. Hoje vamos mergulhar nessa história. E atenção, quanto mais você escuta, mais percebe que o mistério não está apenas no que o chupa-cabra é, mas no porquê de tantas pessoas jurarem que o viram. O termo chupa-cabra surgiu em Porto Rico, em meados da década de 1990. Criadores começaram a encontrar cabras, galinhas e outros animais mortos de forma estranha, sem sangue, com marcas de perfuração no pescoço. Logo, relatos similares surgiram em outros países da América Latina. No Brasil, o fenômeno explodiu por volta de 1996 e 1997. Pequenas cidades do interior, especialmente em regiões rurais, começaram a reportar ataques misteriosos. Galinheiros inteiros eram dizimados em uma única noite. Cabras e ovelhas eram encontradas mortas, sem sangue, como se tivessem sido drenadas por algo. A imprensa, é claro, abraçou o caso. Programas de TV, jornais e rádios começaram a divulgar depoimentos de moradores. Fotos de animais mortos circulavam. Ufólogos passaram a investigar. O medo e a curiosidade se espalharam rapidamente, transformando o chupa-cabra em um dos maiores fenômenos de cultura popular dos anos 90. O que é o chupa-cabra? A descrição do ser varia conforme o relato. Alguns o descrevem como uma criatura bípede, de cerca de 1,20 a 1,50, olhos vermelhos brilhantes, pele escamosa e espinhos ao longo das costas. Outros falam de algo mais canino, parecido com um cachorro doente, sem pelos.
magro, com garras afiadas. Essa variação é importante. Mostra como o imaginário popular adapta a criatura ao medo local. Onde havia tradição de lobisomens, o chupacabra se parecia mais com um cão monstruoso. Onde a influência de filmes de ficção científica era maior, ele parecia um alienígena. E aqui está uma curiosidade fascinante. Muitos estudiosos do folclore acreditam que o chupacabra seja um mito de transição, ou seja, um elo entre as lendas rurais antigas, como o lobisomem, e o imaginário moderno, influenciado por ETs, experimentos científicos e mídia. Seja qual for sua forma, o chupacabra tem um modus operandi que aparece em quase todos os relatos. Os ataques acontecem à noite. Animais de criação são encontrados mortos pela manhã. O corpo apresenta 2 perfurações no pescoço ou no tórax. O sangue do animal parece ter sido drenado. Em alguns casos, não há sinais de luta. Os bichos simplesmente caem mortos. Esse padrão tornou o caso ainda mais intrigante. Como explicar mortes tão específicas? Predadores comuns, como cães ou onças, rasgam a carne, deixam marcas evidentes, espalham penas ou lã. O chupacabra, ao contrário, parecia agir com precisão quase cirúrgica. Um dos casos mais comentados no Brasil ocorreu em 1997, em São Paulo. Criadores relataram a morte de dezenas de galinhas em uma única noite. Quando os vizinhos chegaram, os corpos estavam intactos, mas sem sangue. Outro episódio famoso aconteceu em Minas Gerais, quando cabras foram encontradas com perfurações no pescoço. O mistério se intensificou porque o criador disse ter visto, ao longe, uma criatura baixa, de olhos vermelhos, fugindo para o mato. Há também relatos de crianças que juravam ter visto o monstro rondando os quintais, e até histórias de cães que ficaram apavorados, recusando-se a sair de dentro das casas nas noites seguintes. Esses depoimentos, repetidos em diferentes estados, ajudaram a consolidar o mito. Quanto mais gente falava, mais real o chupacabra se tornava. Possíveis explicações. Ao longo dos anos, muitas hipóteses surgiram para explicar os ataques atribuídos ao chupacabra. Entre elas, ataques de animais comuns, cães selvagens ou doentes poderiam atacar rebanhos, e a falta de sangue seria explicada por coagulação natural. Doenças. Algumas condições poderiam matar animais rapidamente e causar sangramentos estranhos. Experimentos secretos. Há quem acredite que o chupacabra seja resultado de testes genéticos ou armas biológicas. Ser extraterrestre. Ufólogos apontam que os ataques coincidem com avistamentos de luzes no céu. Para eles, o chupacabra seria uma espécie de coletor biológico enviado à Terra. Lenda moderna. Outra linha de pensamento é que o chupacabra é fruto da imaginação coletiva, um mito que cresceu alimentado por medo e pela mídia. Popularidade na mídia. Programas como Linha Direta e reportagens de grandes emissoras exploraram intensamente o tema nos anos 90. Isso ajudou a fixar o chupacabra no imaginário popular. Do folclore à cultura pop. O nome chupacabra já apareceu em séries como Arquivo X, em quadrinhos, jogos e até em filmes de terror. Expansão mundial. Embora nascido em Porto Rico, o mito se espalhou para México, Chile, Brasil e até EUA. Hoje, há registros da criatura em vários países, entre o medo e o humor. No Brasil, o chupacabra virou até piada em programas humorísticos, mostrando como o mito pode transitar entre o terror e a diversão. Paralelo com o lobisomem. Assim como o lobisomem foi o grande medo das noites rurais do século XIX, o chupacabra ocupou esse espaço nos anos 1990. O chupacabra, no folclore brasileiro, é interessante notar como o Brasil abraçou o chupacabra. Mesmo sendo uma lenda importada de Porto Rico, ela rapidamente se adaptou ao contexto nacional. Afinal, o Brasil já tinha uma tradição riquíssima de criaturas noturnas, lobisomens, mulas sem cabeça, boitatás.
O chupa-cabra se encaixou perfeitamente nesse cenário. E mais, ele representa um tipo de medo moderno. Enquanto as antigas lendas falavam de punições morais, como a mula, castigo da traição, o chupa-cabra traz o medo da ciência descontrolada, do mistério do espaço, do desconhecido que não conseguimos controlar. O fascínio do mistério. Por que o chupa-cabra fascina tanto? Talvez porque ele toca em algo essencial: o medo do inexplicável. Diferente de monstros antigos, ele não tem origem clara, não tem moral evidente. Ele simplesmente existe como um ponto de interrogação, e seres assim são poderosos no imaginário. Porque não importa quantas explicações racionais sejam dadas, sempre haverá quem diga: mas eu vi. O chupa-cabra é mais do que uma criatura noturna. Ele é um retrato de como criamos mitos para explicar o que não entendemos. É a prova de que o folclore não está apenas no passado. Ele continua vivo, se reinventando, ganhando novas formas. No fundo, a pergunta não é se o chupa-cabra existe ou não. A pergunta é: por que precisamos acreditar nele? E talvez a resposta esteja em nós mesmos. Na vontade de dar nome ao medo, de transformar em história aquilo que não conseguimos compreender. Então eu te pergunto, se numa noite silenciosa, você passasse por um campo e visse uma figura de olhos vermelhos observando de longe, você teria coragem de se aproximar? Essa foi a história do chupa-cabra, o predador das sombras que virou lenda brasileira. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que adoraria ouvir esse mistério. E não saia ainda. Aqui do lado tem outro vídeo sobre criaturas misteriosas do nosso folclore que vai te prender até o fim. Porque, no fim das contas, toda lenda esconde uma verdade, mesmo que seja a verdade do nosso próprio medo.